tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de março de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2604. E tem 5 páginas, 48 elogias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é voluntariado, conscienciológico e internacional. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Felipe Copo, que é o homem aí da Sinvex, que conhece tudo sobre Invex, etc., e que conhece o processo de voluntariado há vários anos. Tem uma cara de garoto, mas não vão no bico dele, não, porque não tem nada disso. Isso aí é máscara. Definição. O voluntariado conscienciológico internacional é o estado ou condição da consciência homem ou mulher dedicada a prestar serviço assistencial, além dos limites do país de nascimento, por vontade própria, sem remuneração financeira, a partir do vínculo consciencial em instituição conscienciocêntrica, objetivando a evolução cosmoética de todas as consciências. A superação das pressões holopensênicas, a disposição íntima à autopensenização empática, a paraforma holopensênica intermissiva, atualizando a forma holopensênica retrógrada, o holopensene pessoal do epicentrismo consciencial, a interassistencialidade além da própria nação, o vínculo consciencial sobrepujando o vínculo empregatício, a alta abnegação cosmoética demarcada na mudança de país em função do voluntariado, a disponibilidade íntima pacificadora, o abertismo à aprendizagem, a flexibilidade mental ao convívio com o novo, a polivalência do voluntariado, a autopesquisa potencializada pelo neocontexto intrafísico, a ampliação da cosmovisão, o incremento dos dicionários cerebrais. Eu li apenas 5 linhas aí, tem muito mais de 20 a fatologia, mais de 20 linhas, vale a pena ver com calma. A autovivência do estado vibracional profilático, o paravínculo intermissivo da autoproex refletindo nas ideias inatas, a postura de prontidão frente à equipex, a lucidez em seguir a diretrix do max-mecanismo interassistencial multidimensional, o reconhecimento dos parabanhos energéticos no desenvolvimento do voluntariado, o amparo ostensivo diário, o reconhecimento dos resguardos amparadores para assegurar o trabalho a ser desempenhado. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Dupla cidadania funcional. Para voluntariado. Princípio do exemplarismo pessoal. Reagrupamento evolutivo e voluntário da conscienciologia. Eu chamo a atenção que a frase enfática que ele arranjou está perfeita. O voluntariado conscienciológico internacional ressalta o caráter universalista do paradigma consciencial, exigindo alta abnegação interassistencial da mini-peça no max-mecanismo evolutivo. Você já apresenta contribuições em âmbito internacional com a TARES conscienciológica? No teste de avaliação pessoal, na escala simples de 1 a 5, onde se classifica quanto à produção interassistencial internacional. Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica selecionada. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Alta abnegação, imigração, CCCI, cidadania, megafoco, mesologia, max proex, polivalência, pioneirismo e nomadismo. Poliglotismo, universalismo, convivialidade, paradiplomacia e taristicologia. Voluntariologia, itineranciologia, cosmovisiologia, conscienciologia e multiculturologia. Agora, eu chamo a atenção para o verbete da enciclopédia, que são só 2 páginas, sobre calculologia,
O argumento é lucidológico. É preciso a pessoa ver com calma que esse verbete tem, nessas menos de 2 páginas, ele tem mais de 60 termos chamativos aí no caso. Agora, ao verbetógrafo. Na fatologia, página 28, terceira linha, de baixo para cima, o resguardo financeiro pessoal necessário à sustentação do empreendimento grupal. O autor poderia falar como foi o seu exemplo pessoal? De cara, sim, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A questão do resguardo financeiro, quando a pessoa ela se predispõe ao voluntariado internacional, ou seja, fazer uma mudança de país para se dedicar ao voluntariado na conscienciologia, um dos pontos fundamentais que a pessoa tem que assegurar, que ela tem que se resguardar, é a questão financeira. Devido a que, se a mudança ela é com a predisposição ao voluntariado, esse voluntariado, obviamente, ele não é remunerado. Porém, obviamente, a pessoa ela tem que ter a sua fonte de renda, o seu pé de meia, vamos dizer, ou a estruturação do seu pé de meia para poder se dedicar ao voluntariado de modo mais enfático. Então, uma das coisas que a gente chama atenção da experiência que a gente teve, a gente conhece uma série de pessoas que elas veem a possibilidade do voluntariado internacional, elas entram quase em euforia com aquela proposta, fazem a mudança de país, mas elas não se resguardam financeiramente, elas não têm um colchão para poder viabilizar esse voluntariado. E muitas vezes acabam dando com burro na água, acabam tendo que voltar por questão financeira. Então, isso é uma das coisas mais importantes para a pessoa pensar, refletir e analisar antes de fazer a mudança de país. No meu caso específico, eu tive 2 mudanças de país mais significativas, né? A primeira foi quando eu fui morar em Portugal, eu fui voluntariar na IAC, isso em 2000, eu tinha 15 anos, e em função disso o resguardo financeiro partiu mais da minha família, porque foi toda a minha família para voluntariar na IAC. Quando eu fiz a volta, não foi aí um voluntário internacional, mas foi a mudança, né, de país, que eu saí, aí no caso saí da Espanha e voltei para o Brasil aí, junto com a Sílvia, aí a questão financeira já foi mais uma questão nossa, da dupla, e a gente fez todo o planejamento de quanto nós precisaríamos de valor financeiro para chegarmos ao Brasil e poder se sustentar por pelo menos 6 meses sem a dependência imediata do trabalho profissional. Em mitologia, página 30, poderia aprofundar esse item? Mitologia? Mitologia, página 30. A queda do mito de os amparadores resolverem as necessidades intrafísicas pessoais se a intenção for positiva na mudança de país. Isso tem relação direta com o que nós estávamos comentando antes. Muitas pessoas pensam que, pelo simples fato de colocar o trabalho voluntário conscienciológico na frente, que os amparadores vão resolver as questões intrafísicas para ela. Então, ela se muda, ela vai na euforia, ela pensa que tudo vai dar certo, mas ela não prepara, ela não calça a mudança intrafísica para o desenvolvimento do trabalho. Então, isso é um mito. Os amparadores eles estão aí para trabalhar junto, mas não para resolver os nossos problemas de organização intrafísica. Então, a lucidez em relação a que a responsabilidade intrafísica é do voluntário, ele tem que ser claro, ele tem que ser permanente, a lucidez para essa situação, para ele não acabar caindo nesse mito. Professor, qual é o poder das intenções na formação das energias conscienciais? Podemos entender que as intenções são a mais pura expressão da consciência, sendo essa a formatadora da qualidade do pensando em si, é justamente isso. Agora, o problema mais sério é a vontade da pessoa, que é a força maior que ela tem. Agora, a intenção qualifica a vontade da pessoa. Isso, então, funciona e vale a pena pensar e juntar uma coisa com outra. No verbete do DAC, na página 33, no adendo questionologia, por favor, poderia ampliar e exemplificar por que o paracérebro é mais relevante para as consciências que as consciências lúcidas? Porque é o seguinte, o problema é fácil, é você pensar que quando a gente tem um restringimento físico de renascer aqui e a gente começar a movimentar um corpo nessa dimensão da respiração, dimensão respiratória, nós perdemos os cons magnos, que são as unidades de lucidez que a gente tinha.
Então, nós emburrecemos. Isso aí é um fato. Então, o que é que se passa? Pouco a pouco você vai recuperando. Quando uma pessoa, por exemplo, consegue recuperar toda a sua lucidologia, sua lucidez, com 75%, ela é fora de série. A maioria não chega nisso, nem quando vai para a quarta idade. Então, é muito importante a gente pensar que o paracérebro, que é a base do processo todo, tem muito mais importância para nós aqui do que lá. Extrafisicamente, uma consciex, ela recupera os cons, ela pode trabalhar com isso com mais largueza, mais liberdade. Ela tem mais chance para mexer com o processo de recuperação de ideias, de fazer elaboração de pensamento, associação de ideias, aplicar o autojuízo crítico, tudo isso muda. Então, para as consciex, é muito mais fácil. Agora, é mais relevante para as consciências. Para nós, divido isso. Agora, ao verbetógrafo, poderia nos falar mais, por gentileza, sobre a sua teática a respeito do tema do seu verbete? Só falta aquele negócio que eu pergunto, como é que foi? O motivo do verbete. Parabéns pelo seu verbete. Parabéns pelo seu verbete. O primeiro começa assim. Bom, esse tema para mim, ele sempre foi, assim, sempre me chamou a atenção antes mesmo de eu ter ido voluntariar na IAC, como eu já coloquei anteriormente. A gente estava comentando, eu e a Silvia antes de fazendo algumas lembranças, né? Eu sempre tive a questão do internacional muito veemente na minha cabeça. Então, uma coisa que eu lembro, assim, que é curiosa, eu, enquanto criança, eu não tinha muita adesão à leitura de livros, ao estudo, não era muito a minha praia. Mas tinha um livro que eu gostava muito de ler e ia para bibliotecas especificamente procurar esse tipo de livro, que era Atlas. Eu sempre gostei muito de Atlas, estudar países, ver quais eram os países que tinham no mundo, qual que era o maior, qual que era o menor, qual que era a população. E isso sempre me chamou a atenção. Eu entendo isso hoje como já sendo um norteamento, uma tendência, ou até uma ideia inata relacionada à perspectiva de ProEx, à perspectiva de trabalho. Isso, então, um exemplo enquanto criança. Propriamente dito, o voluntariado conscienciológico, eu comecei em 96, quando eu conheci a Conscienciologia, eu tinha 11 anos, comecei a me dedicar ao voluntariado em Porto Alegre, na unidade do IPC em Porto Alegre, e aos 15, eu, junto com a minha família, a gente foi para voluntariar na IAC em Lisboa. Voluntariei em Lisboa durante 4 anos, com a fundação da IAC, estruturação do campus da IAC. Em 2004, acabei indo morar na Espanha, já com a perspectiva de voltar para o Brasil para continuar o voluntariado aqui. Essa é mais ou menos o meu histórico de voluntariado. Na Pensenologia, página 28, a penúltima linha, poderia ampliar a paraforma holopensênica intermissiva, atualizando a forma holopensênica retrógrada. Então, o que acontece? Esse, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais sérios deste verbete. Por quê? Obviamente, nós não temos uma holobiografia ligada especificamente a um país, ao Brasil ou um outro determinado país. A gente já tem vivências, experiências em N países, em N culturas, pode ser até mesmo no mesmo país, mas em situações, vivências, condições, comunidades diferentes. Então, o que acontece? Quando nós fizemos agora, no último período intermissivo, o curso intermissivo, nós provavelmente tivemos uma série de ideias, uma série de neossinapses, de concepções que para nós é novo, é algo inovador, é algo criativo, é algo que nós não havíamos pensado antes. E isso entra em choque com uma série de outras formas holopensênicas que nós temos no nosso passado, de experiências pretéritas, que não foram tão bem homeostáticas, saudáveis, vamos dizer assim. Então, quando a gente ressoma com essa nova paraforma intermissiva, o trabalho proexológico que nós vamos desenvolver parte do princípio que nós vamos ter que atualizar as formas holopensênicas que nós já temos em determinadas culturas, tirando ou saindo daquela forma holopensênica mais baratrosférica e entrando com uma forma holopensênica mais intermissiva, mais homeostática. Então, é interessante pensar para aquela pessoa que já fez o voluntariado internacional, por que ela foi para determinado país, por que aquele país,
quais as relações passadas que a pessoa teve neste país e qual o nível de sucesso de atualização da paraforma quando retrógrada com a forma holopensênica recente, da forma intermissiva recente. No DAC introdutório, Intencionologia, página 32. O senhor poderia nos ampliar esse item? Porque o senhor precisou guardar parte da biblioteca pessoal por décadas em outra cidade? Não precisou de nenhum daqueles livros para suas pesquisas? Havia duplicatas? Olha, vou explicar. O que eu escrevi aqui é o seguinte. O que você guarda depende da sua intenção. O ideal é ver se é apego ou não. A pessoa que calcula, como cheguei a calcular, aos 34 anos de idade, que iria guardar parte da biblioteca pessoal, milhares de volumes por décadas, ou seja, durante 22 anos, longe de mim quer dizer, e longe de mim quer dizer, em outra cidade, como aconteceu, tem alguma confiança no próprio taco ou no pulso, como eu falo. Agora, eu sempre fui determinado com as coisas. Agora, o que se passa? Eu fiz a casa para guardar os volumes, que era muito material, e eu ia deixar lá Uberaba, isso em 1966, quando eu deixei. Então, em 1988, eu estava no Rio, e eu comprei um local em Taquatiara e uma sala também comercial em Ipanema, fora do meu apartamento. Meu apartamento já tinha 2 andares, ele era duplex. Mas mesmo assim não cabia a minha biblioteca, tudo que precisava. Então, eu comprei também em Taquatiara, uma casa em Taquatiara para guardar o material. Nessa ocasião, então, eu não saí de Uberaba levando aquele material, que era muita coisa. Para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui hoje até de manhã, que era mais ou menos 155 pacotes que eu fiz pela Vale, que eles mandaram de avião para mim. Foi um verdadeiro container, com um monte de coisa que havia, você está entendendo? Porque não era só os 9.800 livros, não. Havia muita revista, coleção disso, coleção daquilo, que estava tudo em ótimo estado de conservação, tudo guardadinho. Por quê? Eu fiz a casa e deixei na casa que eu morava lá, uma pessoa que tinha sido meu enfermeiro durante muitos anos, para ele tomar conta de todas as casas que haviam, que eram 4, e essa no meio dela, entende? Inclusive o meu antigo consultório, que há pouco tempo, a última vez que eu estive lá, eu falei com eles que podia aproveitar aquilo, que não precisava de conservar o consultório que não está sendo usado esses anos todos. O negócio já vão para 50 anos, agora tinha que dar um jeito naquilo. Né? Então, vocês vejam bem, isso tudo eu tinha a relação dos livros, já tinha feito a listagem da minha bibliografia daqueles livros. Mas o problema é que tinha muito valor. Tem um desses livros, por exemplo, que é o Phantasm of the Living, que ele vale milhares de dólares. Isso aparece nas auctions dos leilões internacionais, que é raro essa edição que eu tenho. E o melhor da história, é uma edição que eu comprei por $9 em 1965, em New York, porque o povo não sabia o valor do livro. Entende? Você vai, só porque você está sabendo, eu vou falar que aquele livro vale. Mas não, eu comprei tudo no meio de uma porção de cambulhada lá, por $9. Na ocasião, o Chico Xavier estava comigo e falou assim, mas veja, meu filho, como é que você está sabendo disso? Esse negócio da gente saber das coisas é uma fortuna que a pessoa ganha. Isso é o Chico fazendo o cálculo dele. Esse livro com tanto valor, esse povo não sabe nada, e você que sabe. E realmente. Aí depois que, lá naquela época mesmo, eu fui olhar, o livro estava num leilão por $5.000 para começar o primeiro lance. Você está entendendo? Eu paguei $9. Tudo é um processo de você. Quanto mais você sabe, em matéria então de bibliografia, você ganha muito com isso. Por isso que depois, com o processo dos comics, os americanos me colocaram no Price Guide, do Overstreet, me colocaram como de expertise, quer dizer, expert, no processo de comics, aquele negócio tudo, por causa do processo de bibliografia. Então, é muito importante a bibliografia para a gente. Agora, esses livros, por exemplo, nós temos todos eles aí. Hoje tem tudo hoje na holoteca. Muitos deles são do bibliotáfio, que são as obras raras e caras que nós temos tudo separado. Porque toda grande biblioteca tem um bibliotáfio. O bibliotáfio é o lugar das obras raras e caras, aquela que se gastou mais dinheiro para adquirir os livros.
Então, nós temos muitos desses que estão aí, que eu trouxe, tudo antigo, é coisa antiga. Agora, o melhor da história. Lá em Uberaba, eu sabia que muita gente não ia entrar nisso, porque muitos livros desses são todos em outros idiomas, sabe? Eu trabalhei com 20 idiomas para fazer a bibliografia. Nesses 9.800 tem uns 10 ou 12 idiomas por aí. Então, isso não interessa muito para o povo, porque eles não dão valor nenhum. É igualzinho aquela dona lá da Zona Norte do Rio, que descobriu uma mala de dinheiro. Olhou assim para a mala de dinheiro, foi lá e falou: é tudo dinheiro antigo, isso não vale nada. E soltou e deixou lá. Aí o povo chegou lá e foi ver, tudo era dólar. Ela não conhecia dólar. Encheram de dinheiro. E a dona perdeu tudo. Quer dizer, a mesma coisa, a gente tem que saber o que quer que se faça. Essa da mala aconteceu, saiu do jornal, tudo. A dona lá chupando o dedo. Porque pensou que era nota antiga. Não, essas notas são muito antigas. Como é que é isso? Dólar. Mas olha, eu entrego o professor Felipe para você aí. Felipe, na parafatologia, primeira e segunda linhas, o paravínculo intermissivo da autoproex refletindo nas ideias inatas. Podia dar uma geral, por favor? É mais ou menos isso que eu estava falando. Há pessoas que elas têm dentro do processo proexológico dela a questão internacional mais específica, o trabalho internacional com a conscienciologia de um modo mais enfático. Então, quando a pessoa tem esse processo dentro da proex dela, é bem possível, é bem provável que ela venha com uma série de ideias inatas já indicando essa responsabilidade interassistencial, esse trabalho a ser feito. Porque há toda uma preparação, há uma série de aportes, há uma série de conquistas que a pessoa vai tendo para se preparar e qualificar para desenvolver esse trabalho. Então, é bem possível, é bem provável que aquelas pessoas que têm uma diretriz mais séria no trabalho proexológico com a questão da conscienciologia de modo internacional ou de modo com um país específico ou com vários países especificamente, que isso já venha refletido nas ideias inatas desde jovem. E na parafatologia, terceira e quarta linhas, o reconhecimento dos parabanhos energéticos no desenvolvimento voluntariado. Eu queria saber com você deve ocorrer isso também. Assim, a questão do parabanho eu vejo com duas perspectivas. Uma perspectiva é aquela pré-mudança, ou seja, a partir de um parabanho mais forte, mais singular, a pessoa ela pode ter a confirmação que o trabalho dela deve ser deslocado para a questão internacional. Então é aquele momento de análise, de crítica, de autocrítica, de ponderação, de reflexão dos rumos da proex pessoal. Esse é um primeiro momento. Um segundo momento que tem relação direta com o parabanho é já quando a pessoa está no desenvolvimento do trabalho internacional, que muitas vezes, quando nós fazemos sobre a perspectiva do brasileiro que vai para fora do país, ele vai ser quase uma ilha dentro do trabalho conscienciológico, porque são poucas as pessoas vinculadas ou trabalhando com a conscienciologia fora do Brasil. Então, nesse momento, ela torna-se vamos dizer, um representante da equipe extrafísica para o desenvolvimento do trabalho de tarístico. E com isso, com o aprofundamento da relação equipim, ou seja, a pessoa enquanto líder de uma equipim com a própria equipex, que auxilia no trabalho da conscienciologia, ela vai tendo cada vez mais inputs dessa própria equipe extrafísica. E um dos inputs mais fortes é a questão do parabanho na confirmação, no aumento da lucidez em determinados momentos do desenvolvimento do trabalho voluntariado. Obrigado. Na página 29, em parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, tu colocas o efeito da fórmula pensênica pessoal na TENEPS. Aí depois, na efeitologia, na terceira linha de cima para baixo, os efeitos da retrofórmula pensênica do desempenho tarístico. Tu poderias ampliar essas duas ideias, por favor? Sim. Então, o que acontece? Isso tem relação com aquilo que nós estávamos falando lá atrás, da atualização da paraforma quando retrógrada, da fórmula pensênica quando retrógrada,
com relação à paraforma intermissiva. Então, a pessoa ela ressoma, ela fez uma série de inputs, ideias, neossinapses que ela teve durante o curso intermissivo. Ela vai, então, trabalhar na atualização daquilo que ela deixou de mais retrógrado, de mais patológico, de menos sadio dentro desse planeta. Então, quando a pessoa ela vai para um determinado país e ela começa a fazer a atualização do que ela fez no passado, atualizando com algo mais homeostático no presente, obviamente que ela vai servir como ponte, como gancho para a assistência de uma série de consciex e consins que podem ou não ter uma relação mais direta com ela. Então, é bem possível que no desenvolvimento do trabalho internacional, voluntariado, a pessoa ela sirva como isca consciente de consciex que tem uma relação mais direta com aquela paraforma, com aquela forma holopensênica retrógrada que ela deixou. E isso vai respingar lá na TENEPS dela. Porque a gente pode fazer com O determinados rapport que a pessoa vai grupos, fazer. Então, por exemplo, vamos pegar a sua condição lá na Espanha. O desenvolvimento do trabalho lá na Espanha, obviamente que você deve ter tido uma relação com consins e consciex que tem uma relação mais direta ou indireta, mas que tem relação com o que você já deixou no passado vinculado ao processo espanhol. É óbvio que isso se vincula. E no momento que nós aparecemos enquanto epicentros assistenciais, os amparadores nos utilizam para fazer assistência para esse passado que nós deixamos para trás. Um link com a principiologia, o princípio do posicionamento pessoal no autodesassédio necessário ao voluntariado conscienciológico internacional. Porque em determinados momentos a gente vai precisar estar muito firme, né? A hora que a gente... Não, em todos os momentos. Não, mas quando tu encontra determinados grupos, digamos que é mais difícil, mais forte na tua retroforma. O que eu queria chamar a atenção aí, o que acontece? Como você vai mexer com o seu passado, muitas vezes, principalmente para aqueles brasileiros que vão, por exemplo, para dentro da Europa, que a gente teve várias vidas lá, provavelmente temos uma série de formas holopensênicas não necessariamente tão homeostáticas como hoje nós estamos desenvolvendo, é bem possível, então, que a gente vai fazer rapport com consciências menos lúcidas e com consciex menos lúcidas. No momento que você faz esse contato, como que você vai fazer para você continuar-se vinculado à equipex positiva, homeostática, e não acabar cedendo espaço para os assediadores, ou seja, você entra para assistir e acaba assediado. Então é muito interessante, é muito importante esse princípio do posicionamento pessoal, porque você sabe para que você está lá, o que você está fazendo e qual o norte do seu trabalho, para você não acabar entrando feliz, vamos dizer, no oba-oba, para fazer assistência e acabar precisando ir alguém lá fazer o resgate, porque você acabou andando com os burros na água. Eu entendo. O que eu quis dizer é que em determinados países a gente chega e é mais fácil, a gente faz um rapport e tal, e tem outros que devido à nossa retroforma, né, a gente tem que estar muito bem mais firme, posicionado e mais lúcido para não acontecer o que tu estás explicando, né? E quem já teve mais experiência na questão internacional, você vê que é bem clara essa distinção entre as pessoas que vão para o voluntariado internacional e elas mantêm-se conectadas com a equipe extrafísica e aquelas que começam conectadas, mas progressivamente vão se desconectando e acabam entrando no assédio, provavelmente linkado à retroforma que a pessoa deixou para trás. E não fazem essa atualização que tu estás comentando. E não fazem a atualização, pelo contrário, né? Elas perdem uma oportunidade e toda perda de oportunidade acaba sendo, tornando a condição ainda pior do que já estava, né? Perfeito. Felipe, ali também na efeitologia, na terceira linha, se você puder comentar os efeitos antitares da aversão ao novo ambiente e diferente cultura. E também, se você tiver algum exemplo nesse sentido. Sim, isso aí do tempo que eu passei no internacional voluntariando, eu via a distinção da postura das pessoas em relação à nova cultura que ela estava vivendo. Então, existiam aquelas pessoas que elas vão para conhecer, então elas estão com a postura de querer conhecer o novo, querer conhecer a nova comida, o novo vestuário, as novas palavras, as novas tradições, os novos modismos, enfim. A pessoa entender e conviver com aquela cultura que ela está sendo inserida. E existem aquelas pessoas que quando reconhecem isso, elas têm um choque e elas começam a querer mostrar que aquilo que elas vivenciavam no país de origem dela é mais avançado do que aquilo que está sendo vivenciado na nova cultura. Então, essa postura acaba, por mais que ela esteja super amparada e sabe tudo de tares, isso vai criar uma aversão
em relação a ela e vai dificultar no trabalho tarístico que ela tem para desenvolver. Então, parece uma coisa boba, mas é muito engraçado. A pessoa chegava numa reunião. Então, antes de começar a reunião, ou em todo momento que ela vai fazer a participação dela na reunião, ela colocava assim, não, mas no IPC a coisa funcionava assim, assim, assim. Lá na minha cidade, os restaurantes eram assim, assim, assim. Tudo que ela conhece novo, ela compara com aquilo que ela já conhece da origem dela. E isso, obviamente, cria um antagonismo das pessoas nativas em relação ao voluntário internacional, né? Então, a pessoa mesmo cria uma atmosfera contra ela, dificultando o trabalho que ela foi desenvolver. No DAC, página 32, em argumentário, tecnologia, poderia relatar esse item. O caso é o seguinte, argumentário, tecnologia. Urge viver com diversificação nas posturas. Jamais colocar todos os ovos no mesmo cesto, distribuídos em diversos recipientes. Tudo no cosmos tem técnica. Sejamos maiores calculistas cosmoéticos para tudo que fizermos. Até para espirrar, tomar água e piscar, existem técnicas. Vamos proceder à união das técnicas com os cálculos racionais, buscando os antídotos contra a dogmática, empregando a iconoclastia cosmoética. Isso é o que nós chamamos de risco calculado. Nós devemos enfrentar os riscos calculados e devemos evitar os riscos desnecessários. É esse que é o caminho do processo do cálculo. O povo acha que calculismo, de modo geral, é só coisa negativa, mas não é. Um planejamento, por exemplo, é um cálculo. Um processo, por exemplo, que você faça adredemente, quer dizer, antecipadamente a situação, mostra inteligência, mostra profilaxia, mostra prevenção, mostra que você está vacinando aquilo que vai acontecer com você. De modo que calcular cosmoeticamente as coisas vale a pena. Agora, de modo geral, é o que nós estamos mostrando aqui. Por exemplo, eu vou mostrar só um deles. Espirrar, por exemplo. Se você colocar o dedo assim e espirrar, pode furar seu tímpano. Se você fizer assim, você pode anular o reflexo do espirro e não tem nada, porque o ar sai pelas conas, pelas narinas. Agora, se você fizer isso, pode bloquear tudo, pode estourar o tímpano. Outra coisa também, existe aquela água que vem com plástico aqui. Então, tem cara que tira aquilo e fica, já diretamente põe na boca. Aquilo está sujo, o copo, porque não lavou na hora. Então, o que você faz? Você pega aqui, aquele plástico, vira ele pelo contrário e põe os lábios na parte de dentro do plástico. Você está entendendo? Aí o negócio está limpo. Tudo isso é técnica. De modo que nós temos que saber, até para espirrar, é assim, pensa bem, como é que fica a situação. Então, o cálculo, do ponto de vista técnico, é muito sério. Agora, uma coisa engraçada que eu estava olhando, em matéria de técnica, tem um negócio antigo, do latinório, muito antigo, que já falava o seguinte, linguam caninam comedi, comi língua de cachorro. Isso é que seria a tradução. Isso era uma alusão à agressividade dos filósofos cínicos, que é a turma do Alindário, assim como a franqueza e a veracidade em geral. Você está entendendo? Porque os caras tinham comido língua de cachorro, então eles eram, você está entendendo, francos, falava tudo na cara. Agora veja, o linguam caninam comedi é usado na impactoterapia. É uma das técnicas da impactoterapia. Vocês estão entendendo? Agora, o latinó, a turma do latinismo já está falando isso há quanto tempo? Agora aqui, ao nosso verbetógrafo, estão dando também para mim aqui, mas o negócio é para você que é o chefe hoje. De que maneira diferenciar amizades ociosas de resgate baratrosféricos? Tenho diversos amigos espalhados pelo mundo de diversas nacionalidades, onde a higiene de vida não é muito saudável e que estão sempre me procurando para pedir conselho de vida e pelo meu exemplarismo. De que forma diferenciar essa problemática?
Não, as duas coisas são muito diferentes, né? Uma coisa é a amizade ociosa, onde a relação que você tem, ela é patológica para ambos os lados. Os dois, ou os dois amigos, ou quando é mais de dois, o grupo em si, ele acaba se envolvendo a partir de mini interesses que acaba desviando todo o trabalho proexológico de cada um. Então a pessoa ela entra nos engodos da amizade e muitas vezes tem dificuldade de ter maior discernimento a partir das relações e dos comportamentos que fazem em conjunto. Uma outra coisa bem diferente é a questão do resgate, onde existe uma consciência que carece de assistência e uma outra consciência que está menos pior e que pode, a partir da experiência, ajudar a pessoa a ter mais lucidez em relação à realidade, à para-realidade, às questões pessoais, às autopesquisas, enfim. Então, o que acontece? O primordial é a pessoa entender qual o nível de relação que ela está tendo com as pessoas. Porque, obviamente, nós não vamos ter um ciclo de relacionamento que é só de serenão de desperto para cima. A gente vai ter ciclo de relacionamento com uma série de pessoas, algumas melhores que a gente e outras piores. Mas qual que é o tipo de relação e qual o saldo da relação de amizade? Se ficar naquela questão, não, faz 5 anos que eu tenho relação com essa pessoa, não dá em nada, mas eu tenho porque eu estou tentando resgatar. A pessoa está se tapeando. Então, é importante ter racionalidade, é importante ter frieza em relação à análise dos relacionamentos pessoais. Em Estrangeirismologia, página 28, quarta linha, poderia comentar a manutenção do background intermissivo independente da mesologia intrafísica? Sim. Isso tem relação lá com o que a gente coloca na página 31, no item motivação. Eu vou ler aqui para a gente poder... motivação não, item inversão. Eu vou ler aqui, acho que vai facilitar para a gente falar. Inversão. O voluntariado conscienciológico internacional permite a vivência da inversão mesológica, ou quando a personalidade começa a influenciar homeostaticamente o meio no qual está inserida, em contraponto à influência mais comum, a da mesologia sobre a personalidade. Tal condição pode denotar maturidade consciencial e aplicação da inteligência evolutiva pessoal, independente do contexto intrafísico, servindo de balanço existencial e treino para resgates extrafísicos na baratrosfera, onde a manutenção da homeostase pensênica é mega desafio. Então, o que acontece? Na hora que a pessoa está num ambiente mais hostil, onde ela acaba sendo uma ilha de consciencialidade, se ela consegue manter o background que ela tem intermissivo, as ideias inatas, as verpons conscienciológicas, a atuação tarística, isso mostra que ela está fazendo a chamada inversão mesológica. O que acontece? Normalmente, as pessoas elas têm uma influência maior da mesologia sobre ela do que ela sobre a mesologia. E como nós vivemos num planeta hospital, essa mesologia, de modo geral, ela é mais patológica. Então, as influências que ela recebe são mais patológicas. Na hora que ela consegue fazer a inversão dessa influência, e ela tem mais influência sobre a mesologia do que a mesologia sobre ela já está tendo a inversão mesológica, onde ela consegue colocar as verpons, o curso intermissivo dela, na frente da mesologia mais baratrosférica. E isso acaba servindo como treino, como balanço existencial para a prospectiva da pré-intermissiologia, ou para a prospectiva dos resgates extrafísicos na baratrosfera que a pessoa vai fazer após segunda dessoma, provavelmente na próxima intermissão. Então, o voluntariado internacional conscienciológico, ele pode servir como metria dentro da questão da pré-intermissiologia. Letra A. Na página 28, em coloquiologia, quando é que um voluntário é chamado de um voluntário pau da barraca? É quando o voluntário ele começa a ser o epicentro consciencial do trabalho proexológico de grupo. Então, existe, por exemplo, uma unidade X da conscienciologia que está desenvolvendo o seu trabalho de assistência, de tares, de rememoração das pessoas do seu curso intermissivo. Na hora que a pessoa ela é o pau da barraca, quer dizer que a pessoa ela topa qualquer parada, ela faz qualquer trabalho para segurar, para sustentar o desenvolvimento daquele trabalho tarístico. Então, na hora que a pessoa ela vai para o voluntariado internacional, se ela muda a vida dela toda,
muda as relações, muda a casa, muda a língua, muda os amigos. Obviamente ela está fazendo isso porque ela está colocando um trabalho na frente. Ela está fazendo para isso, para colocar o trabalho do voluntariado na frente de tudo. Então não é qualquer coisinha, não é qualquer sopro, não é qualquer assédio que vai fazer a pessoa sair daquela linha de atuação, porque ela tem a convicção interna que ela está ali para fazer esse trabalho. Ela dá tudo da vida dela para aquele trabalho ser desenvolvido. E na hora que ela começa a ter essa postura, ela começa a ser mais pau da barraca do trabalho como um todo. Ela começa a ser a sustentadora do trabalho tarístico desenvolvido num determinado unidade da conscienciologia ou num determinado grupo de pessoas que fazem um trabalho junto à conscienciologia. É nesse sentido. Felipe, aqui no ar. Na página 30, na efeitologia, na segunda linha de cima para baixo, você coloca os efeitos cosmovisiológicos do voluntariado internacional no inversor calouro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto da moradia no internacional na aplicação da técnica da INVEX, para você. Assim, o professor Valdo cansa de falar aqui que a principal doença do inversor é a inexperiência, correto? Porém, apesar de ser a maior doença, é aquela que se cura mais rápido, ou seja, o tempo ele vai dar experiência para esse inversor na hora que ele já começa a se colocar no front da batalha em relação à interassistencialidade. Porém, no meu ponto de vista, eu penso que todo inversor existencial deveria ter experiência internacional. Por quê? Na hora que ele sai para a questão internacional, que ele tem a vivência da TARES no internacional, ele vai se defrontar com situações que ele não vivencia no país de origem dele. Ele vai se defrontar com situações, com culturas, com modo de pensar que entra em choque com aquilo que ele pensava. Eu, da pouca experiência, foram só 4 anos que eu tive no internacional, em Portugal, que a gente pensa que é um país bem próximo do Brasil, N situações eu vivenciei que eu pensava assim, mas isso não... Por que todo mundo não faz de tal jeito? Eu pensava que todo mundo, que era natural se fazer de determinado modo. E na hora que você vê uma outra cultura fazendo de um outro jeito, e você fala assim, não, mas não, eles não estão errados. Então quer dizer que não necessariamente tem que ser feito de tal modo, isso amplia a cosmovisão do jovem, que carece de experiência. Então, no meu ponto de vista, todo inversor existencial deveria priorizar de modo lúcido a questão do trabalho internacional, para a pessoa ter vivências e ter um modo de pensar que às vezes é uma coisa boba, mas isso faz ela ponderar, faz ela pensar. Uma coisa que eu posso dar um exemplo assim, que é uma coisa boba, mas que eu lembro que me fazia pensar, em Portugal, o interruptor de luz, ele não fica dentro do banheiro, ele fica do lado de fora. Parece uma coisa assim, boba, mas não é. E eu lembro que eu pensava assim, mas por que não está dentro do banheiro isso aqui? Porque eu estou dentro do banheiro, eu quero acender a luz, eu quero apagar a luz. E um dia, falando com um português, ele me falou, não, é que pela questão da umidade do banheiro, a gente deixa a fiação elétrica do lado de fora. Aí eu não posso falar que não tem o seu sentido. É uma coisinha boba, mas esses detalhes fazem a gente pensar e fazem a gente ponderar sobre aquilo que nós pensávamos que é natural e que não necessariamente é. Dentro dessa vivência, você teria alguma dica com relação assim, ao inversor, né, ou inversora que não podem morar ou que não vão itinerar no internacional, mas que vão fazer uma viagem? Você teria alguma técnica, alguma dica de como escolher esse local, do que fazer nesse local? Dá um jeito de itinerar. Itinerando, né? Seria... Não, olha, por exemplo, a gente teve agora, eu e a Silvia, 45 dias na Espanha. A gente foi à viagem, foi uma questão mais familiar. A gente entrou em contato com todas as unidades da IAC que nós iríamos passar e falar, olha, tem intercâmbio. Então, assim, nós entramos em contato com todas as unidades da IAC onde nós estaríamos próximos e falando, olha, nós vamos estar por aí, nós poderíamos dar palestras, cursos, atividades, debates, o que vocês quiserem, nós vamos até aí fazer sem custo nenhum, porque nós gostaríamos de priorizar a experiência com a TARES no internacional, que ela é diferente. Agora, se isso não for possível, uma das coisas que eu percebo na viagem internacional é a viagem internacional técnica. Então eu vejo muita gente que viaja para outros países e que ela volta e você pergunta onde a pessoa foi. Ela foi ver igreja, ela foi ver parque, ela foi ver o santo. Mas aí você pergunta quais foram os conteúdos que ela trouxe dessa viagem e ela trouxe foto.
Então, assim, não houve um aproveitamento evolutivo, intelectual, intelectivo daquela viagem que ela fez. Então, por exemplo, se ela vai organizar a viagem, ela, vamos dizer, escolher o país. Quais são os países onde tem personalidades que você estuda a biografia, que vale a pena você ir fazer a pesquisa da pessoa em loco? Nessa última viagem que nós fizemos à Espanha, nós tivemos 4 dias na Inglaterra, onde o único objetivo foi, ou o principal objetivo foi a gente pesquisar as coisas da Florence Nightingale. Ou seja, enquanto o pessoal vai para lá ver o Big Bang, ver como é que é, a roda gigante, a gente foi para lá para ver as coisas da Florence. Como explicar isso para os guias turísticos? Impossível. Mas o proveito, por exemplo, eu queria muito ir lá em Tintagel conhecer o local onde está o Pombal. Foram 550 quilômetros de carro num dia, ida e volta, só para ir conhecer Tintagel. Ou seja, o foco não é o turismo pelo turismo, já é algo muito mais objetivo e específico. Agora, valeu a pena? Nossa! Impressionante. Sempre é bom perguntar. Aquilo é impressionante. Para mim, dos 45 dias que a gente ficou na Europa, foi o dia mais, vamos dizer, proveitoso, porque foi o dia que nós fomos até a casa da Florence. Eu fiquei 3 horas dentro da casa da Florence, falando com as pessoas que hoje trabalham lá, e depois fui até Tintagel. Foi para mim, apesar de terem sido 16 horas de carro num dia só, foi o mais proveitoso dos 45 dias que eu tive lá. Felipe, eu gostaria de saber, se aqui no ar, você poderia falar da tua experiência quando uma pessoa ela realmente quer se mudar para um novo país? O que seria assim os otimizadores, né, para superar os mata-burros, para essa pessoa que ela chega num país novo, querendo voluntariar, mas assim muito mais organizado e otimizado? Quais dicas você poderia passar? A primeira dica que eu dou é a pessoa ter muito claro para ela o porquê que ela está fazendo esta mudança, ou seja, qual que é a intenção. Eu coloco até aqui no verbete, lá na página 31, no item motivação, eu vou ler aqui porque eu acho que tem relação direta com isso. Importa ressaltar o fato de mudar-se de país e aproveitar para voluntariar no exterior é diferente de mudar-se de país para voluntariar no exterior. Tal diferença, aparentemente sutil, pode ser o divisor de águas entre a recepção ou não de assistência extrafísica especializada para desenvolver o trabalho interassistencial. O ideal, a pessoa interessada na imigração, é a autenticidade consigo mesma, na assunção do megafoco do neoempreendimento, de modo a eliminar autocorrupções e conectar-se ao máximo com o amparo de função. Ou seja, eu vejo muitas pessoas que elas se enganam em relação à intenção de mudar-se para o exterior. Ela está doida para ir para a Europa, mas ela utiliza como subterfúgio para isso o voluntariado na IAC. Chega lá, dá tudo para trás. Por quê? Porque a pessoa está se enganando. Então a pessoa ela tem que ter muito autenticidade com ela mesma. Por que ela está mudando de país? É porque ela está querendo mudar para uma condição de vida melhor? É por causa do trabalho? É por causa do voluntariado? Porque essa definição vai dar o foco das ações que ela tem que fazer antes da mudança. Então, era comum nós vermos na IAC, hoje eu acredito que não seja mais tanto pela condição europeia, mas muita gente ia para a IAC para voluntariar, mas que a gente via que o real interesse era ganhar em euro. Ou seja, era aproveitar que a Europa estava numa ascendente e aproveitar isso para ganhar mais dinheiro, para melhorar de vida e aproveitar que a IAC estava lá. E aí nada dava certo. A pessoa se envolvia em um monte de coisa, dava tudo errado, o trabalho não vingava, ela chegava lá com um trabalho fixo e era demitida um mês depois, não conseguia se fixar no voluntariado, enfim. Por quê? Porque a pessoa não tinha autenticidade com ela mesma. Na hora que a pessoa ela vai, não, eu estou indo por causa disso, isso é muito claro para mim, ela acaba tirando as autocorrupções e delineando melhor o trabalho. Depois dessa definição, aí vem as questões mais práticas, a questão financeira, o valor que ela tem que ter para conseguir se manter num determinado local por X tempo, sem depender especificamente de um novo trabalho, a questão do entendimento da cultura, as viagens ao local anterior à propriamente dita mudança, ou seja, a pessoa ir até o local onde ela vai residir, passar lá 15 dias, 20 dias, conhecer o local, interagir com as pessoas e não necessariamente ainda fixar a residência. Existem uma série de procedimentos que a pessoa pode fazer para otimizar isso, mas o que eu acho que é o ponto central é a pessoa ela não ter autocorrupções em relação à real intenção da mudança, porque isso vai tirar a ingenuidade
que ela pode ter em relação à mudança intrafísica. E, Felipe, só complementando, a questão, a gente vê uma realidade aqui, o visto de muitas pessoas que querem mudar de país, tanto vindo para o Brasil ou aqui do Brasil querendo ir para outro país. Como é que você vê isso para otimizar, para facilitar também toda essa burocracia? Do risco? Não entendi. Do visto. Ah, o visto? Visto. Esse é um dos pontos principais para a pessoa olhar. Tem gente que ela muda e acha que o visto ele vai ser muito simples. E não necessariamente. E o visto, basicamente, ele dá a condição para a pessoa estar ou não naquele país. A gente trabalha com essa questão de visto há quanto? 4 mais 9, há 13 anos que nós estamos mexendo com questão de visto. 4 anos em Portugal, 9 anos aqui no Brasil. E a gente vê assim, que se a pessoa ela não calça isso, é o primeiro ponto para dar assédio para a pessoa ter que voltar. Uma experiência que eu posso dar em relação à questão de ingenuidade, essa questão do visto, ela determina a possibilidade da pessoa estar presente ou não no país. E a gente passou por uma experiência que, para mim, ressaltou, evidenciou a questão da ingenuidade que nós ainda tínhamos em relação a essa condição. Quando nós voltamos para o Brasil, ou quando eu voltei para o Brasil e a Silvia veio para o Brasil, nós entramos com um pedido de visto de pesquisador científico para o voluntariado. E esse visto aí, no caso, para a Silvia. E nós fomos, então, até o consulado, conversamos com as pessoas, entregamos a documentação, e o consulado nos colocou assim, consulado brasileiro na Espanha. Não, a papelada está tudo certo, em questão de 4, 5 dias, vocês recebem o visto por correio, mas fiquem tranquilos que vocês trouxeram toda a documentação exigente, não tem nenhum problema. Então, o que a gente fez? Compramos uma passagem só de vinda para o Brasil, porque o visto ele estava assegurado. 5 dias depois, me liga a cônsul brasileira de Madrid, falando que o visto não seria dado. E aí eu perguntei por quê? Por que não vai ser dado o visto? Aí a pessoa me respondeu tal e qual, me respondeu assim: eu não vou dar visto porque eu não fui com a cara da Silvia na foto que vocês entregaram. Aí eu perguntei, mas como assim? Isso pode ser feito? Ela, olha, eu sou paga pelo presidente do Brasil para dar visto para quem eu quero, e eu quero deixar claro que eu não quero dar visto para a Silvia. E ponto. Então, assim, a nossa ingenuidade, no caso, de ter comprado uma passagem só de vinda, porque com uma passagem só de vinda, sem visto, você não pode entrar no país, porque você está caracterizando que você está se mudando para o país sem visto. Então, só que no caso, a passagem de ida e volta era 700 euros e a passagem só de vinda era 600. Então, eu paguei 600 só para vir e depois tive que comprar uma outra só de volta de mais 600. Então, a passagem saiu quase pelo dobro do preço por uma simples ingenuidade. Qual ingenuidade? De contar com a coisa feita antes de ela ser realizada. Bom, pela experiência que a gente tem com o visto, assim, tem alguns mitos, né? Por exemplo, um dos mitos que tem é que o Brasil aqui que tudo é fácil. E aqui no Brasil tudo é fácil quando você está aqui dentro. E ele é um país aberto nas interrelações das pessoas, mas o país enquanto país nas relações com outros nem sempre é assim. Então, quando você pede visto, você entra em outras questões e a pessoa vai ter que lidar com isso. Então, aqui o Brasil não é muito fácil para visto, realmente. Agora parece que está se abrindo mais, porque parece que o Brasil está entendendo que está numa fase que ele pode aproveitar a saída a crise que tem mundialmente, econômica, e que pode aproveitar de trabalhadores mais qualificados, né? Então ele está abrindo um pouco as portas para trabalhadores aqui no Brasil. Mas pelo que a gente viu, o melhor visto sempre é o de trabalho, porque permite que a pessoa se integre melhor. Mas se não der, eu acho que todos nós valorizamos aqui na Conscienciologia o estudo, a intelectualidade, se dedicar. E é um visto que às vezes é mais fácil, pelo menos para iniciar. E às vezes ele abre a porta para o visto de trabalho. Eu conheci vários brasileiros lá na Espanha que eles já tinham feito lá pós-graduação, ou então uma carreira, e não precisavam nem voltar para o Brasil, eles estavam pegando o visto automaticamente. Tem países que são mais fáceis, né, de pegar ainda. Então, a pessoa só entrou para fazer práticas, né, de trabalho em uma empresa para treinar, vamos falar de trainee, ou a própria faculdade precisa que ele faça, que tenha aquela experiência, e a empresa já quer contratar, então já vai tudo assim, já vai direto. Então,
eu acho que o estudos é uma porta, muitas vezes, e é boa, porque é como se o país fala assim, eu quero você porque você vem estudar, é legal você vir aqui estudar conosco, entendeu? É bom. Agora, o risco que vocês iam dar era de pesquisador, não é isso? Na época foi. Pois é, então agora na próxima vez você vai fazer o seguinte, você vai começar a cantar isso aqui lá. Audiento Ipiranga ribe placide, heroica gentes vale do clamore, solis que libertatis flama fugide, sparsari patria in celos tum fulgorum. Isso em latim, é o hino. Tem que explicar para a Silvia o que é. Em latim. É só cantar isso lá que eu acho que eles vão deixar você passar. Já engole todo mundo. É o hino nacional em latim. Essa tradução até que é muito bem feita aqui. Oi, foi do Mendes de Aguiar que fez a tradução. Pois é, mas ele tem tudo aqui, os detalhes todos aqui. Tem muita coisa do latim dele, né? Oi, Felipe. Agora, ele está inteiro aqui, perfeito. Hein? Você não conhece? Pois é, mas esse aqui é do Jaime. Eu conhecia. E esse aqui, ele dedicou para o Jaime, porque ele é amigão do Jaime. É gente da Igreja Católica, você sabe. O Jaime esteve na Igreja Católica, ele também. E tu também, ó Brutus, você também esteve. E eu não estive, mas esse aqui eu já conhecia. Agora, ele dá direitinho. Outra coisa, tem aqui a tradução para o latim também, daquele poemeto do Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas, Conjugatis Manibus. Tem também a tradução aqui, feita pela Silvia Belchior, que é o nome da dona que traduziu. Entende? Bem feito, muito bem feitinho. Oi, Felipe. Drummond de Andrade. Aqui no Mercedes. Que tal? Obrigada por el verbete, está muito bom. Mas eu queria fazer uma pequena aportação, não? Primeiro, referido à definiologia que você faz, há uma coisa dedicada a prestar serviço assistencial além dos limites do país do nascimento. Realmente, minha intenção era, essa era, como se dijéramos, não era a prioritária. A prioritária em mim foi que eu estava muito estancada, muito bloqueada na Espanha, e aproveitando a minha aposentadoria, que eu fiz em 2006, a ideia principal minha era eu restaurar a mim mesma, entendeu? Essa era a primeira. Obviamente, eu estava em Espanha também voluntariando, e vai seguir voluntariando aqui, obviamente, mas eu reconheço isso claríssimo. Estava tão parada, sabes, que a ideia de que eu vou para lá. Já havia estado aqui em Brasil 3 vezes, e em 2006 eu fiz a decisão. Então, essa é uma parte, não, que você dizia, há que ser sincero com uno mesmo, porque uno vem a outro país, pode ser Brasil, pode ser Espanha, Inglaterra, qualquer um. E a verdade, eu já conhecia Brasil, já contatei Madrid com muitas pessoas brasileiras, eu fiz algum curso de português antes de vir, e a cultura brasileira para mim não tem nada quase diferente a lo que eu he vivido em Espanha. Tem uma forma de ser aberta, tem uma forma de ser acolhedora, inclusive eu digo, sua fala, sua forma de falar é tão suave, tão candenciosa. A nossa é muito mais firme, o espanhol é muito mais assim, como mais sério de fala, não? E então eu não tenho nenhum problema neste caso com Foz do Iguaçu, mas poderia dizer que com as coisas que conheço do Brasil. Estou em minha casa, eu estou fazendo um trabalho pessoal forte e está resultando. Não é uma coisa assim, não sei, como rápida, não é assim. A evolução, enquanto você ha estado assim um tempo assim muito
como diría, sin estar activa al 100, ni siquiera al 40, ¿sabe? Estaba bien baja. Entonces, ahora todo el reconocimiento que está viendo, yo estoy en el mejor lugar del mundo, ¿sabes? Eso una parte. Y la otra parte que tiene que ver con el visto, ustedes ya saben que yo he hablado algunas veces con ustedes del tema, más sobre todo con Silvia. Y la verdad que es difícil. Que yo no voy a tirar la toalla, ¿sabes? Yo también estoy esperando el visto permanente de aposentada. Está 3 años están llevando el tema, ¿no? Yo acho que para los 9 que llevo para você aún da tiempo a ir solucionando eso. Mas hay una cosa que quería, una sugerencia, yo quería hacer, que yo escuché esto en el 2011, aquí, en Foz do Iguazú. Acho que alguna abogada, no me lembro ahora, que decía que por qué no pedir a la prefectura un visto para aquí, para Foz do Iguazú, para todos aquellos concienciólogos que desean estar aquí y hacer el trabajo, porque nosotros también estamos dando a la ciudad de Foz muchas cosas, entonces también podríamos tener esa contrapartida. Já se falou disso, não sei se vocês estiveram escutando disso. Não, disso eu nunca ouvi falar. De pedir isso, um tipo de visto que sirva para aqui. Não tem nem sequer que servir para todo o Brasil, sabes? Dado que aqui estão trabalhando muitos médicos, muitos advogados, muitos de todo tipo de trabalho, e inclusive os que não trabalhamos porque somos aposentadas de outro país, estamos realmente também aportando a nivel económico y a nivel de dar trabajo y cosas similares, ¿no? Podríamos pedir ese visto y yo acho que resolvería al menos para las personas que pudieran venir aquí, que no es algo así descabelado, ¿no? Olha, o que eu penso, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas assim, do tempo que a gente trabalha com essa questão de visto, a conclusão que nós temos hoje, bem clara, é que o Brasil é um país fechado. É um país demagogo no seguinte sentido: vende uma ideia que é um país aberto para outras culturas, onde na realidade não é. A fixação aqui no Brasil é muito mais difícil do que em outros países em termos do estrangeiro vir para cá. Porém, eu penso que fazer uma investida dessa é muito complicada, porque o visto ele não é local. Quem dá o visto não é a prefeitura de Foz ou qualquer coisa assim. O visto ele é federal. Então, não vai se abrir, eu acho muito difícil Brasília falar, não, vamos criar um novo tipo de visto conscienciólogo. Eu acho muito pouco provável que isso acontecer. Escuta, né? Porém, o que a gente vem percebendo durante esses 9 anos, apesar do país ser um país fechado para o estrangeiro vir para cá, progressivamente ele vem se abrindo. Então, por exemplo, há quanto tempo atrás teve anistia, Silvia? 3, 4 anos teve anistia aqui no país, onde eles deram visto permanente para todos os estrangeiros que estavam ilegais. Então, como nós estávamos legais, nós não tivemos direito ao visto permanente. Sim, isso foi uma amnistia que houve, Felipe. Isso foi uma amnistia que houve para esse... O Brasil força a barra para fazer o errado, é impressionante. Se a gente tivesse dado um chute no visto, hoje nós já estaríamos com visto permanente. Como nós quisemos fazer legal, nós não estamos com visto permanente. É mesma coisa. Você mas tudo certo. Hoje para nós a questão do visto aqui no Brasil é uma coisa muito tranquila, porque a gente tem o visto de estudante. O visto de estudante vai fazer com que a Silvia vire pós-doutora, se precisar, e está tudo certo. Sim, está tudo certo hasta um ponto, porque não é a mesma coisa que empezar agora outros estudos que poderiam ser. Mas a lo que você contou antes, é verdade. O visto que você está falando seria um visto federal, seria um visto do Estado. Mas o que eu digo, lo mismo que existe o visto de estudante, o visto de aposentada, o visto... Há vários tipos de trabalho, de lo que seja. Inclusive en algunos lugares aquí en Brasil hay para voluntarios también, ¿no? De voluntariado en una entidad, ONG, o no sé exactamente. Podría ser que la prefeitura diera ese visto que no tendría carácter internacional. Mas a prefeitura não dá visto, quem dá visto é Brasília. Sim, e outra,
Além disso, o Brasil ele criou um mecanismo onde você não pode ficar no Brasil correndo atrás de visto, porque diferentemente de outros países que você consegue o visto em loco, ou seja, você vai para a Espanha sem visto e lá você se vira para conseguir um visto, aqui no Brasil eles criaram uma metodologia que você só consegue visto a partir dos consulados, ou seja, necessariamente você tem que estar no país de origem para conseguir visto. Então, eu não acredito que a partir de uma iniciativa dessa, a gente consiga abrir um visto aqui para Foz do Iguaçu. Mas, Felipe, isso de estar em loco na Espanha também é assim. A pessoa, quando entra numa empresa, ela tem que voltar para o Brasil. Então, assim, realmente o Brasil é um país difícil, mas os outros também são. Alguns mais fáceis, tive experiência mas dos complicado. dois. É mais difícil no Brasil. Né? Bom, na Espanha eu entrei numa anistia. Só vou te dar um exemplo. O visto de trabalho no Brasil, a empresa precisa comprovar que não existe brasileiro na área que possa fazer o trabalho que aquele estrangeiro vai fazer. Na Espanha não tem isso. Uma empresa quer te contratar, você não precisa comprovar que não existe nenhum espanhol que possa desenvolver essa tarefa. Você precisa voltar para o Brasil, isso sim, você tira o visto aqui, mas o Brasil eu sei que é complicado. Meu marido chegou com visto permanente, quando chegaram aqui não queriam deixar ele entrar e dizer que não era válido o visto. É muito como que complicado. não? Mas ele assim, já está com visto permanente. Né? Entra aquele ponto que a gente colocou no verbete, o posicionamento pessoal. A pessoa ela não pode entrar em conflito com isso e tem que entender quais são as leis do país e dançar de acordo com a música. E paciência. Se no Brasil as regras são assim, vamos ver quais são as regras que permitem a pessoa estar no país. Agora, Felipe, voltando um pouco à linha anterior, que tu estavas falando da importância da itinerância internacional, e aí tu também comentasse um pouco isso do choque cultural e desse o exemplo do interruptor, né? Para mim também, na Espanha, se foi difícil viver com o catalanismo, né? Até eu entender isso. Porque antes eu era um pouco antagônica, né, aquela coisa. Mas assim, isso também nos dá aquela flexibilidade, né, mental, abertismo consciencial. E em algum momento do teu verbete tu falasse de paradiplomacia. Tu poderias fazer um link com essa itinerância internacional e a paradiplomacia, por favor? O que mais me chamava a atenção era isso que eu já comentei, das pessoas irem para o internacional tentar impor aquilo que ela vivenciava no seu país de origem. Então ela entra em choque com a cultura diferente e parte do princípio então que a cultura dela é melhor do que a cultura que ela está experienciando. Então a questão da paradiplomacia que eu vejo é você ir com a primeira postura de querer conhecer para depois querer ensinar. Que eu vejo que é o contrário, as pessoas vão para primeiro querer ensinar e quem sabe depois conhecer alguma coisa. Eu acho que isso é o mais sério. Saí aqui um pouco para ir até ali para resolver um problema. Na mesma hora chegou uma pessoa e falou assim, aperta os cintos que o piloto sumiu. Então eu estou voltando aqui já com os dados, está entendendo? No verbete do DAC, eu concordo com a questionologia adendo 33 e com base no calcologia, pergunto como se dá os cálculos para a criação da sinalética energética. É possível programar ou criar a própria sinalética? Não, o melhor é deixar que aconteça e você começa a anotar aquilo para você não perder vamos dizer, a orientação das ocorrências. O problema todo é o seguinte, a maioria das sinaléticas, as que permanecem, que são mais profundas e, vamos dizer, mais pertinentes, que funcionam melhor, são mais eficazes, mais eficientes, são essas que diz respeito ao tímpano. É aquilo que nós chamamos de vibração timpânica, que pode ser dupla, pode ser de um lado, pode ser do outro, ela pode ser mais intensa, menos intensa, ela pode imitar o barulho que tem de diversos tipos de sons que tem na vida. Então, o melhor é deixar acontecer e a pessoa anotar o tipo que é, para ela ver com o tempo todo aquele organograma da situação, como é que aquilo funciona com ela. Cada pessoa é de um jeito. E eu penso que para uma pessoa dominar o processo da sinalética, precisa de alguns anos de trabalho com o parapsiquismo. Não é de uma hora para outra. Outra coisa, é necessário também que a pessoa, durante o período que ela estiver trabalhando, principalmente quando ela estiver trabalhando para estudar o processo da sinalética, se começam a aparecer sinais que sejam de vibrações timpânicas, ela deve evitar processos na cabeça. Por exemplo, colocar headphone e coisas desse nível, que isso aí perturba
devido aos pares intracranianos na cabeça da pessoa. Eu estou falando isso de modo geral. Cada caso a pessoa tem que examinar. A gente generalizar desse jeito é difícil. Então, cada caso tem que ver. Agora, outra coisa séria é a pessoa marcar qual é o mega sinal que ela tem. Às vezes tem um mega sinal que pega o corpo dela todo. Isso aí é importante também anotar para a pessoa saber. Agora, de modo geral, como é que ela pode caracterizar logo de cara, assim, ó, de início, para começar a deslanchar com o processo? É ver quando é que ela tem a sensação da sinalética positiva e a sensação da sinalética negativa. Com isso, ela já tem meio caminho andado para entender o processo da sinalética. A sinalética é um verdadeiro dicionário de comunicação, mas é a pessoa que tem que ver isso com o tempo. É impressionante todas as qualificações, características, modus operandi do processo da sinalética. A pessoa tem que vivenciar isso para dar valor. Professor, o senhor conhece alguma filmografia ou produção em que é citada de alguma maneira as consciências livres de algum personagem que tem uma CL amparadora? Não. A única coisa que tem é o seguinte: antigamente havia nos processos de iniciação e dentro das áreas, por exemplo, de seitas, religiões, tudo isso, que eles chamavam as potestades celestes. São as coisas que tem na história registrado vamos dizer, nos refólios da história humana, da história da Terra. A coisa mais parecida com os serenões são as chamadas potestades celestes. Aí você tem que ver, olha na internet o que falam sobre potestades celestes. Professor, o senhor poderia aprofundar o item autoproexologia em conclusão no DAC? Como fazer o cálculo dos recebimentos dos aportes e como matematizar a retribuição a partir do que foi recebido? O caso todo é o seguinte: no caso que eu estou vendo aí com você, antes de mais nada, antes de eu ler aqui, seria bom era você caminhar para ver as coisas na Apex. Que a Apex já estudou demais o problema da pessoa receber os aportes nessa vida e o que ela vai fazer com isso. Inclusive tem vários cursos, o principal deles é o balanço existencial, que fala nisso, mas tem mais, né? E tem o site da Apex aí, fala aí para nós qual é o site. Seria bom a nossa amiga aqui que está perguntando saber disso. É o Apex Internacional, APEX Internacional. Se você colocar isso no Google, vai aparecer o site. Pois é, ela já conhece essas coisas, mas nós estamos falando para frisar a situação. Agora, aqui o que eu estou falando aí na questão do conclusão é o seguinte: nossas atitudes exibem o risco ou o cálculo. Se é arriscado, não tem cálculo. É a voragem, o void, o abismo. A probabilidade de risco é outra coisa. O cálculo dos recebimentos ou dos aportes da programação existencial, que é a AutoProex, expressa o cálculo das retribuições, que há de ser bem analisado, com detalhes, em crescendo. O planejamento busca eliminar o impulso, o assodamento, a espontaneidade impensada, a precipitação, a impulsividade, a ansiedade e o entusiasmo infantil. Se a previsão está ausente, tem tudo para dar errado. Se a pessoa não contou até 10 ou até 100, pode sobrevir o mal-entendido e a antinotícia. Velox concilius sequitur prenicência, penitência. A uma decisão apressada, segue-se o arrependimento. Isso aí é do Publilius Cyrus, do século I, antes dessa nossa era. Quer dizer, a uma decisão apressada, sempre sobrevém o arrependimento. E às vezes o remorso depois. Essa está perfeita. Isso aí em cima do lance. Velox concilio sequitur penitência. Isso é batata. A penitência é o processo do arrependimento, você sabe, né? Agora, gente, eu entrego de novo o nosso professor Felipe a vocês. Professor Valdo. Sim. Aqui no DAC, no adendo. No adendo. Tem uma frase aqui no meio, o senhor podia explicar? A paracerebrologia é mais relevante para nós do que as consciências. É essa? Eu já falei aí, mas a gente vai voltar a falar.
O que eu falei é o seguinte, isso aí é baseado no seguinte, uma consciência, ela alcança o máximo da sua lucidez. Então ela recupera todos os seus cons magnos, os chamados megacons. Agora, nós aqui, na hora que temos o restringimento intrafísico, a gente perde uma boa parte da nossa lucidez básica, de toda a nossa inventariologia em matéria de erudição, de conhecimento, de cognição. Tudo isso a gente perde no processo genético do problema da ressoma. Então, a tendência nossa de trabalhar com o paracérebro diminui. Agora, quando a gente vai para lá e passa na segunda dessoma, se a vida da gente for mais ou menos equilibrada, a gente recupera tudo e ainda acrescenta todas as lembranças dessa vida, que é vamos dizer, um pós, quer dizer, um adicional, é um adendo, é um extra. Isso, então, não pode nem comparar, porque além do processo de toda aquela lembrança inteira, 100% do que a pessoa é, toda a lucidez dela vem à tona, ela ainda acrescenta tudo dessa vida. Sendo que aqui não, ela tem dessa vida, mas não tem o 100% de lá. Ok, muito obrigada. Você podia comentar mais essa questão da itinerância, o voluntário internacional e o amparo, questão da amparabilidade? O que eu percebo é o seguinte, o que sempre pode ser uma questão mais imagística, mas que sempre teve na minha cabeça foi a seguinte imagem. Você imagina aquele gramado, aquele gramadão cheio de pessoas, que onde você, pela quantidade de gente, uma muito próxima da outra, você só consegue ver vamos dizer, as cabeças das pessoas. Se você está sobrepairando aquela situação e pergunta assim, tem alguém aí que quer fazer assistência? Se uma pessoa levantar a mão, vai todo mundo em cima dela, os amparadores vão todos em cima dela, porque no meio daquele povão apareceu só um. É mais ou menos essa imagem que eu tenho do voluntariado internacional. Na hora que você está na questão internacional falando do Brasil para fora, né? Porque seria bastante diferente ao contrário. Mas na hora que você está numa situação, num país, onde basicamente você representa a conscienciologia frente a todo o país, bolas, o amparo que você vai ter é absurdo. Eu percebo da experiência que eu tive a distinção, a veemência do amparo que se tinha naquela época, apesar do trabalho dar muito menos resultado em relação ao que se faz hoje. A percepção que eu tenho é que o amparo ele era muito mais enfático, era muito mais explícito, a situação ficava na cara de todo mundo, não existia dúvidas. Onde hoje eu percebo que o amparo ele é mais sutil, ele fica nas entrelinhas, ele vem naquelas ideias, ele é mais sofisticado. Enquanto lá a coisa era mais assim, você é levado no colo de um modo absurdo, porque só tem você. Então assim, ou tem você ou tem você. Então a situação fica muito mais veemente. E muitas vezes você é a porta para os amparadores para criar novos líderes nativos dentro da condição que você está. Então você está lá num país, seja o país que for, você é a única pessoa que trabalha mais veemente com a conscienciologia. Você é a porta para os amparadores para eles conseguirem criar novos líderes para aparecerem dentro daquele trabalho naquele país, de preferência nativos. Então você, como se você fosse vamos dizer, trocar o bastão com a equipe extrafísica. A equipe extrafísica te entrega, você entrega para a equipe que você está formando. Então eu vejo assim muito mais enfático, muito mais veemente. As situações que eu presenciei, que eu vivenciei de amparo extrafísico lá, foram aquelas que todos os voluntários viram, todo mundo percebeu, todo mundo viu, porque a coisa ela é mais enfática. Felipe, novamente aqui. Na página 30, em efeitologia, na quarta linha de baixo para cima, os efeitos nosográficos das omissões deficitárias. Você pode explanar um pouquinho mais sobre isso? Sim, isso é bastante simples. Se você tem uma responsabilidade internacional com paradigma consciencial e não o faz, você está tendo omissão deficitária. Pense nos efeitos disso. É isso que eu quis chamar a atenção. Há pessoas que possuem um processo mais internacional com paradigma consciencial
e às vezes a pessoa está tímida, ela está com receio, ela tem medo, ela tem apego, e isso cria um rombo nosográfico dentro da biografia dela. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção, para a pessoa pensar que tem ligação direta com a questionologia, né? Se você for avaliar de 1 a 5, qual a sua contribuição com a conscienciologia internacional até o momento, de modo bem prático. Eu acho que isso dá o que pensar. Agora, uma coisa que me veio aqui também, você tinha perguntado antes da questão de como aproveitar as questões de viagens internacionais, né? Dentro da questão do jovem e tal. Uma coisa que me veio com bastante força agora que eu acho que é interessante colocar para você avaliar lá na condição da Sinvexis. Há um bom tempo atrás eu tinha tido uma ideia que acabou não indo para frente lá dentro, que era, já existem na conscienciologia a viagem retrocognitiva, né? Por que não a Sinvex fazer uma viagem pré-cognitiva? Ou seja, por que não a Sinvex levar os inversores, os jovens, para conhecer, por exemplo, como que funciona a educação na Finlândia, já que é o país hoje de ponta a nível de educação e de trabalho com jovem. Que experiências, que técnicas, que condições mais evolutivas a Sinvex poderia aprender com um sistema educacional finlandês, até para empregar, por exemplo, na sua conduta com serenário, na sua conduta com campus, porque a Sinvex hoje tem a proposta de criar um campus de pesquisa para os jovens. A expertise, a referência mundial hoje é a Finlândia e a Noruega nesse sentido. Por que não fazer uma viagem, mas em vez de pesquisar o nosso passado, nós pensarmos no nosso futuro? Né? Assim, a Sinvex levantar a bandeira dessa viagem internacional, eu acho que seria algo interessante. Muito bom, vou levar lá para o pessoal. Esse exemplo que você acabou de dar, da Finlândia, você acha que valeria a pena, mesmo lá sendo... Não é um país laico, ele é um país protestante. Mesmo assim, nós estivemos na viagem de 2008, nós estivemos até a Finlândia. Eu acho que agora a IAC retornou lá. Você acha que vale a pena estudar, mesmo que não seja... Eu não tenho dúvida nenhuma, porque é o seguinte, a questão é o foco. Mesmo de uma condição onde nem tudo é perfeito, você pode tirar uma série de situações positivas para a sua pesquisa. Então, se você for analisar, por exemplo, na Finlândia, a Finlândia é o maior IDH do mundo. E isso tem uma relação direta com a educação deles. Se você for ver os documentários, eu já pesquisei alguns documentários do sistema educacional finlandês, é uma coisa de louco. Muda completamente a concepção de educação que nós temos no Brasil. E se a pessoa não é consciente desses outros, aquilo que eu estava falando antes, a cultura diferente que choca com a sua cultura, isso faz você pensar de um modo diferente. Só um exemplo. Na Finlândia, só mestres dão aula para crianças. No Brasil, os piores alunos, por não acessarem uma faculdade melhor, fazem pedagogia e vão dar aula para as nossas crianças. Então você vê a cultura do país influenciando na metodologia educacional. E se hoje a Finlândia ela é referência educacional no mundo, por algum motivo é. Isso reflete no país como um todo. Por exemplo, na Noruega, os políticos, não tem assessor, 2, eles não têm salários. Por quê? Porque a pessoa ela vai ser política, o salário dela é a benfeitoria que ela faz para a sociedade, para a comunidade. Pensa isso no Brasil. Isso é uma coisa utópica, não existe, é impossível. Voluntário, presidente voluntário, exatamente. Então, assim, nós temos na conscienciologia já esse exato, conceito. Exato. Então, o que acontece? Você ter a vivência de uma outra cultura que pensa de modo diferente, eu tenho certeza que o jovem nunca mais vai pensar de modo igual. Agora, esse é um exemplo, né? Eu acho que existem outros países, outras culturas que a gente pode aprender um pouco com cada cultura, mas dentro da questão da juventude, essa questão da Finlândia, eu acho ela, vamos dizer, salta aos olhos. Você fala que no verbete eu li antes, agora não estou achando. Com relação ao esforço que se faz no pioneirismo, né? Assim,
aquele campo vasto, que sempre tem muita gente para trabalhar, você faz um esforço muito maior e tem um resultado menor, mas esse resultado também ele vai ser muito representativo, né? Você pode falar mais disso? Está lá na fatologia, na 4ª linha. A frequente necessidade de realizar 10 vezes mais esforço para produzir 1/10 do resultado e isso fazer a diferença. Então, assim, no ambiente mais hostil, provavelmente você vai ter que se esforçar muito mais para ter um resultado muito menor. Mas o detalhe é que como você ali representa uma ilha conscienciológica, um oásis conscienciológico, isso faz a diferença. Como isso é muito distante do meio, isso faz muita diferença. Diferentemente de um ambiente onde ele já é mais homeostático por natureza. Então, às vezes, aquela participação sua ela não vai dar tanta omissão quanto num ambiente onde ele é mais hostil. Então, quem vai voluntariar, por exemplo, na Europa, aprende rápido que o esforço que vai ter que fazer é muito maior e que o resultado vai ser muito menor. Porque o ambiente ele é muito mais complicado. Eu penso, da nossa agora recentemente lá, que isso tende a melhorar com a crise. Por quê? Quando eu voluntariei lá, a percepção que eu tinha, a principal dificuldade que eu tinha no contato com as pessoas, era explicar para a pessoa que ela tinha que arranjar problema. Por quê? Porque a pessoa já nasceu com a vida feita. Tudo já está organizado na vida dela. A questão social na Europa ela era muito forte. Você já nascia praticamente com... Bom, se você tiver um filho, você ganha 700 euros de salário. Se você tiver 2 filhos, você ganha 1.200 euros de salário. Basta você ter uma vida mais ou menos comum, que a tua vida está feita. E o que acontece? Aí você chega na aula de conscienciologia e você fala assim, você tem que se colocar na chapa quente, você tem que ter crise consciencial, você tem que fazer autopesquisa e perceber o que está de errado com você para se melhorar. O pessoal fala, eu? Eu não. A minha vida já está mais ou menos realizada. Só que com a questão agora da crise, as pessoas elas estão tendo que pensar, elas estão tendo que se mexer. Elas não podem mais simplesmente ver a vida passar, porque elas não vão ter a vida, a qualidade de vida que elas tinham há 10 anos atrás. Então, da nossa saída lá, o que a gente percebeu é que as pessoas estão mais propensas a refletir sobre o papel delas. E isso, na nossa visão, vai abrir espaço para elas começarem a pensar no paradigma consciencial. Por muitos anos fui e voltei do trabalho escutando música através de aparelho portátil e fones de ouvido. Há mais de um ano parei com essa prática, porém continuo pensando em música o tempo todo. Acordo com música na cabeça e passo o dia envolvido pensando em música. Muitas vezes fica apenas um refrão se repetindo continuamente, o que me atrapalha muito e me tira a concentração em outras atividades. Dou comando mental para não pensar em música alguma, mas a música volta. Em curso do IPC, normalmente esses pensamentos param, mas na socinha é constante e incontrolável, parece até assédio. Estou com medo disso tornar-se uma patologia. Por favor, você pode passar alguma técnica para apagar esse pensamento da mente? Olha, você não fica pensando que você está com medo, não, que você está com a patologia, sim. E outra coisa, é muita gente desse povo tudo aí, de jovens, que fica com essa música aí de altos milhares de decibéis, isso tudo aí fica pirado. E outra coisa, altera devido ao processo da cóclea, tímpano, a situação auditiva. Então, há um rebaixamento, às vezes, pronunciado do processo até de auscultação, quer dizer, da capacidade de ouvir. Agora, a melhor coisa que você faz é o seguinte: procure trabalhar intelectualmente, por exemplo, escrevendo as coisas e pensando em outros assuntos que não seja de música. Um tema que possa ajudar você. O processo intelectual pode ajudar a manifestação aí na cabeça e o negócio melhora com o tempo. Sim. Só falar sobre isso porque eu também tinha isso. Como eu vivi muito no meio de música e eu tinha, antes de sair do Rio, eu vendi quase 3.000 CDs, que é o que eu tinha em casa. E então eu ouvia muita música e tal, e eu tinha exatamente isso. Eu ficava com música 24 horas na cabeça, mesmo sem ouvir nada. E depois que eu vim para Foz, já estou aqui há alguns anos, depois que eu vim para Foz, e isso mudou completamente, eu deixei meus CDs lá, todos, né? Vendi tudo, dei. Eu um dia percebi que eu não estava ouvindo música.
Mas assim, o negócio era tão frequente que eu tive que, depois de um hoje tempo... você está trabalhando demais com essa técnica minha, que eu falo para mexer com a cabeça, que é o processo intelectual mental somático. Agora, hoje em dia, se eu insistir em algum tipo de música, se eu escutar uma, duas vezes, volta tudo. isso volta. Isso é terrível. Isso volta. Agora, tem gente que fica piradinho. Eu já vi gente assim. Pois é. Tem até nome para isso hoje, dessa patologia. Tudo. Então, o corte tem que ser radical e é difícil. Não é a mesma coisa que um vício, o cara viciado em bebida, que ele vai ter que ir até bebida e beber de novo ou entrar no bar. Música não, você está andando na rua, daqui a pouco fulano passa ali com o rádio ligado, qualquer coisa você escuta. Você liga a televisão, você... fuma. Exatamente. Entende? É o ouvinte passivo, né? Você é ouvinte passivo. Agora, para o professor Felipe, um livro excelente sobre voluntariado internacional é The International Directory of Voluntary Work of Vitória Pabos. É uma non-profit organization com a qual estou trabalhando no momento, também está aceitando voluntários num projeto da África. Os voluntários precisam de, no mínimo, falar 2 línguas, incluindo o inglês. Essa organização é baseada no Canadá e está trabalhando com o projeto Housing Company, na África, na reestruturação de moradias e famílias lá. Você sabe, essa dona que está falando já esteve lá muitas vezes, ela é especialista, já trabalhou até com a Unicef, tudo. É a Cassandra de Gramado que está falando. De modo, vamos guardar então esse nome, International Directory of Voluntary Work, de Vitória Paibos, que é o nome dela aqui. Vamos ver o que é que dá isso, é interessante. Agora, eu acho que a turma aí da intercâmbio, tem alguém da intercâmbio aí hoje? Aqui agora não, né? Seria bom passar isso para eles, né? Passa para ela, para mim, ó. Isso já dá para ela, que seria bom, né, entrar em contato com a Cassandra. A Cassandra deve vir aí qualquer hora, que ela já prometeu que vem. Estar em um holopensene estrangeiro já é uma barreira. Fazer TARES sobre Conscienciologia em outro país, na situação de estrangeiro, é outra barreira. Muitos nativos são céticos quanto ao sectarismo quando o estrangeiro chega com tais verpões. O que o professor Felipe pode aconselhar para vencer essa questão? Esse nosso amigo, ele mora em Münster, na Alemanha, tá? Eu posso dar a dica que o professor Valdo me deu uma vez. Eu cheguei para ele e perguntei assim: Valdo, eu estou tentando mexer com o INVEX na Europa, mas a coisa não está indo muito para frente. Qual que é a dica que o professor pode me dar? O professor falou assim: sabe a impacto que terapia que você faz nos cursos de INVEX aqui no Brasil? Eu sei. Ele faz 10 vezes mais na Europa, que você vai ver se consegue algum resultado. Foi isso mesmo. Ou seja, a pessoa ela tem que ser mais impacto terápica e dar exemplo. O exemplo, ele cala a boca do assediador, porque contra fatos não tem como brigar. E persistir, saber que o trabalho dela é essencial para o processo de Reurbex e não se deixar contaminar pelo processo do assédio. Agora, nós vamos sair da Alemanha e vamos para a Austrália. Não, mas pode falar. É assim, eu fui aluna do IPC, né, quando morava na Espanha. E eu vinha de uma formação que nos alertavam muito os jovens lá na Espanha sobre seitas e tal. Então, eu cheguei e fui avaliar, né. O primeiro que chama a atenção dos professores de Conscienciologia é a aura mais limpa. Se a pessoa tem um pouco de sensibilidade, ela vai perceber. E isso aí vai quebrar um monte de barreira. Então, chega uma hora que não importa mais se ela é nativa ou ela é estrangeira. Quem está lá vai parar para ouvir. Então, tem que trabalhar muito com EV. Mas, olha, saindo aí da Alemanha, vamos lá para a Austrália, em Sydney, que é a Ana Paula. Ela está falando para você. Felipe, já faz muitos anos que estou fora do Brasil, trabalhando com a Conscienciologia. Vejo que é um desafio manter essa coerência no trabalho da ProEx. Cada trabalho assistencial desenvolvido reverbera em todas as outras frentes da nossa vida. Por exemplo, estamos organizando o 5º CP1 a ser realizado neste país, a Austrália. Dessa vez observei que o contrafluxo está pegando os voluntários no tema de dinheiro, dificuldade de conseguir trabalho, pedido de promoção no trabalho negado, resistência aos preços definidos para a nossa atividade. Poderia comentar? Eu posso comentar, mas em outra linha. Teve uma fatologia que foi colocada no verbete, que foi colocada especificamente pensando na Ana, que é a penúltima fatologia na página 29.
O fato de única pessoa poder representar a conscienciologia frente a todo um país. Ou seja, por vezes nós vamos ter uma pessoa que ela vai para um determinado país e ela é a única pessoa que começa a trabalhar com a conscienciologia naquele país, para trabalhar, para conseguir novos voluntários, novas equipes, sede. Ela é a representante da conscienciologia. O exemplo dela é a conscienciologia frente a um país. O que isso significa? Que para as pessoas que são nativas ou que estão naquele país procurando alguma coisa a mais, a pessoa vai representar o link entre a vivência dela com o curso intermissivo que foi realizado. Então, mesmo com todo esse contrafluxo que a Ana está colocando aí, o ponto principal que eu vejo é a pessoa entender o papel dela de epicentrismo dentro do processo da Heurubex. Ou seja, ela começar a ter a visão da mini peça dentro do processo da Maxi ProEx grupal. O que eu vejo é que esse trabalho, se esse trabalho que ela está fazendo, com todo ela e os voluntários no internacional como um todo, com todo esse contrafluxo, com todo esse contrapensene, se isso for para frente, se a pessoa se sair bem, essa é a primeira metria que eu vejo que a pessoa tende a se sair bem também na pré-intermissiologia, no próximo período intermissivo. Porque condição mais difícil para trabalhar com conscienciologia, eu penso que não há. Agora, Álvaro Bertólogo, de que maneira você lidou com o holopensene materialista europeu? Na sua experiência, você passou por algum processo de frustração em sua vivência? Olha, isso é uma pergunta bem aberta, né? Mas o ponto principal assim, que eu vejo é a questão da autopesquisa, do autoexemplo, da autoconscientização. Você, quando está numa condição hostil, não necessariamente você tem que engolir, ou você tem que baixar a cabeça, ou você tem que vivenciar aquela condição mais baratrosférica. Então, no momento que você consegue fazer a inversão mesológica, que é você começar a influenciar a mesologia mais do que a mesologia influencia você, você faz o ponto de virada, o ponto de viragem. Agora, o ponto que sustenta tudo isso é o processo do amparo. Na hora que a pessoa está nessa condição, por exemplo, na questão da INVEX, o primeiro coadjutor da INVEX, que vai ter um papel mais importante dentro da formação do inversor existencial, é o amparador. Então, ele torna-se a amizade raríssima, ele torna-se o amigo indiscutível, ele torna-se o amparo que vai fazer o ponto de conexão entre ele e aquela condição mais homeostática que ele vivenciou no curso intermissivo, diferenciando-se da condição mais baratrosférica que ele está intrafisicamente, mais materialista. Então, eu vejo que o ponto é por aí. Em relação à frustração, olha, eu não posso falar tanto como uma frustração, na época foi, hoje para mim a coisa já está um pouco mais trabalhada, mas foi a tentativa de trabalhar com a inversão existencial no contexto europeu e não ter aparecido o grupo que nós estávamos esperando que aparecesse. Logo que eu fui para a IAC com o objetivo de trabalhar com a inversão existencial, isso antes de sair do Brasil, e a gente trabalhou lá bastante, mas os resultados foram mínimos. Aquilo que a gente falou antes, os 10 vezes mais de esforço para 1/10 do resultado, mas na época aquilo gerou uma frustração maior. Hoje a gente desenvolve o trabalho de inversão existencial através de outros meios, vamos dizer assim. Aqui não vê, desculpa. Poderia falar um pouco mais sobre os reencontros de destino, precisamente nesse tipo de voluntariado internacional, não? Olha, isso eu acho uma coisa muito séria, que é o seguinte: na hora que você se disponibiliza não só para o voluntariado internacional, mas quando você assume um papel de liderança proexológica, na hora que você começa a desenvolver a sua identidade interassistencial, você vai começar a atrair consins e consciex afins àquele holopensene. Então você vai atrair tanto assistidos quanto assistentes, co-passageiros evolutivos. Dessas relações, desse rapport que você faz a partir da definição da linha assistencial,
é muito possível que ocorram reencontros de destino. Ou seja, você provavelmente vai reencontrar pessoas que ela tem uma participação singular dentro do seu trabalho proexológico. E isso, no contexto do voluntariado internacional, acontece com mais facilidade, porque você está num ambiente onde todas as pessoas praticamente são novas. Você vai conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, conhecer personalidades diferentes, com outra cabeça, e muitas dessas pessoas vão ser reencontros, e algumas destes reencontros vão ser de destino. Então, por exemplo, uma vez o professor Valdo me fez uma pergunta que eu tive um pouco de dificuldade de responder, mas depois ficou muito óbvio. Ele colocou assim: qual foi o principal indicador que mostra que você deveria ter ido para Portugal? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa, essa pergunta é complexa. E aí, depois de muito pensar e não responder, ele colocou: você é um bobo mesmo, né? 1 mês depois de você estar lá, você tem encontrado a Sílvia. Eu estava com 15 anos, chegando em Portugal, nasci em Santa Catarina, numa cidadezinha. A Sílvia nasceu numa cidadezinha lá na Galícia, no interior também da Espanha, sem conscienciologia em nenhuma das cidades, e 1 mês depois de eu estar em Lisboa, a gente se reencontrou. Então, isso para a gente foi o sinal, foi a senha, foi o indicativo que estava tudo certo, que a coisa estava acontecendo de acordo com o que deveria acontecer. Felipe. Falar um pouquinho sobre o resgate intrafísico de colegas intermissionistas. Essa é a preparação para a intermissiologia. No momento que você está numa condição mais hostil, tentando fazer resgates intrafísicos, obviamente que isso é uma escola, isso é um treino para o trabalho pós-segunda de soma na próxima intermissão. Se você tem sucesso no resgate intrafísico, a perspectiva de você ter sucesso no resgate extrafísico ela é bastante grande. Felipe, aqui. Você mencionou antes o exemplo do jovem, a importância que seria para o jovem ter o vínculo e conhecer a cultura internacional, o exemplo da Finlândia. Que outros aspectos você acha que seria interessante aprofundar, trazer isso e propor para os jovens de maneira geral, em termos de viagem internacional, em termos de conhecimento internacional? O que você acha que fez a diferença para você e que pode fazer diferença na vida dos jovens em geral? Olha, eu acho que é mais ou menos isso. Dentro do contexto da questão internacional, eu acho que é a questão da experiência. É difícil, mesmo aquela pessoa que lê muito, vê muitos documentários em relação a essa questão, enquanto ela não passar pela experiência de vivenciar uma outra cultura, ela não vai ter determinadas situações, ambientes, culturas, contatos, vivências que ela não teria. Então, isso, no meu ponto de vista, faz uma diferença na cosmovisão do jovem absurda. Por exemplo, uma das coisas que eu notei muito quando saí do Brasil, eu me dei por conta que o Brasil é um país que não tem notícias internacionais. É verdade. A gente não ouve, no dia a dia, falar de outros países. Não é interesse. O pessoal fala, não, o fato do Brasil ser tão grande faz com que já tenha um acúmulo de notícias muito forte. Isso, para mim, é besteira. Balela. É balela. Existe um desinteresse brasileiro, cultural, em relação à política internacional. Então, na hora que você sai para um país que ele tem essa condição mais exaltada, isso chama atenção. Poxa, onde é que fica todos esses lugares que eles estão falando? Quem que é fulano de tal que está presidindo não sei o quê? E você conversa com pessoas, por exemplo, o professor Valdo estava falando, não sei se foi na mini ou foi antes da tertúlia, o quanto o português é inteligente. Isso foi um dos meus primeiros choques quando eu cheguei em Portugal. Todo mundo fala que o português é burro, você chega lá e você vê que é o contrário. O português tem uma cultura que é superior à cultura do brasileiro. Quantas vezes que eu vi professores de conscienciologia em sala de aula, dando aula de conscienciologia, aí o aluno, mas vem cá, qual que é a diferença disso para o iluminismo, para o renascimento, para o não sei o quê? E às vezes o professor não sabia sobre o que o aluno estava falando, faltava a cultura geral. Ele conhecia muito de conscienciologia, mas não conhecia de outras coisas. E no internacional, em alguns países que têm educação mais forte que a brasileira, isso já é mais qualificado, só que para a pessoa entender isso, ela tem que passar pela experiência. Se ela passar por essa experiência na adolescência, muda a cabeça da pessoa. Ela vai pensar de modo diferente, ela vai pensar de modo mais universal, mais amplo, ela vai ser uma consciência mais large.
Então, assim, eu acho que tudo isso interfere e por isso que eu penso a importância da experiência internacional para o jovem. Ok, obrigado. Nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, tá? Muito bem. Você me ajuda aí, que você... Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 41 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados de hoje serão Marconi Maia com o curso Sinalética Parapsíquica, Nazaré falando sobre acoplamentário e Maria Isabel sobre bolsões holopensênicos. Boa tarde a todos. Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do parapsiquismo, a CIP está disponibilizando o curso Sinalética Parapsíquica, ministrado pelo professor Mário Oliveira. O curso proporcionará condições de você identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos. Os principais temas abordados são sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinalética de amparo e assédio, pré-cognição, mega-sinal parapsíquico, descortino dos parafatos. A data será 24 de março de 2013. Local na sede da CIP, no Discernimento. O horário é de 8h30 às 11h30 e 15 às 18 horas. Informações na sede da CIP pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Só uma observação com relação a esse curso. As vagas são limitadas porque a nossa sala lá só comporta 20 alunos. E nós já temos 18 inscritos. Então, quem tem interesse, procura, né, o mais breve possível assegurar a sua vaga no curso. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para fazer o acoplamentário deste mês com a temática Interassistenciologia. Os EPICONs são Alexander Steiner, João Bonassi e Marcelo Silva. As datas são 29 a 31 de março, no fim do mês. Na próxima semana, a outra turma de 5 a 7 de abril. O acoplamentário é um laboratório tecnicamente preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo, bem como para os atributos conscienciais. E o CAEC preparou um programa especial de pagamento com pacotes para os quais alunos e voluntários podem participar e poder realizar mais de um acoplamentário, dando oportunidade maior para o desenvolvimento do parapsiquismo. As maiores informações podem ser recebidas na recepção do CAEC, telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC estará realizando o curso Bolsões Holopensênicos de 12 a 14 de abril, aqui no auditório do CAEC. Este curso ele é resultado de pesquisas pessoais de especialistas da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Professor Marcelo da Luz, professor Maximiliano Raimann, Ami Belo, dentre outros. Serão abordados bolsões bélicos, o bolsão bélico, o bolsão do poder, bolsão do saber, bolsão artístico, religioso, dentre outros, que vão ser abordados vários, aprofundados alguns. O que ocorre? A maioria de nós cai em alguns traços de personalidade por falta de uma tecnologia assistencial. Então, estas pessoas já superaram em mais de 50% esses traços e estarão contribuindo com as VERPONs para nos auxiliar a superarmos também e conquistarmos o bolsão do saber. O bolsão do saber não é só intelectualidade, ele é autodiscernimentologia. O bolsão da sabedoria é holomaturidade, desperticidade, e é para isso que nós estamos caminhando. Então, pessoas interessadas, por favor, inscrevam-se no 3525-2652. Obrigada. 12 a 14 de abril de 2013.
E o verbete de amanhã será Holoconvivialidade Pacífica, de especialidade Pacifismologia, com a professora autora Marlene Koller. Obrigado a todos pela presença e uma boa tarde.